Pessoal, vamos nos organizando para retornar, porque aí a gente consegue finalizar até mais cedo, se a gente conseguir bater a meta de hoje. Então, aqueles que saíram, por favor, vão retornando, para que a 2 minutinhos a gente já iniciar nossa aula novamente, tá? Eu pedi para o Edinaldo, não sei se ele já teve tempo, de enviar no grupo do superior a apóstila 2, que eu acho que não chegou lá, né? E o Edinaldo ficou de enviar daqui a pouquinho. Aí vocês aguardam um pouquinho. Eu acho que estava no grupo do médio já, mas se não estava no grupo do superior, a gente vai inicializar. Eu acho que eu não iniciei, né, Fernanda? Porque parece que a minha internet caiu na hora que eu iniciar, não foi uma coisa assim, mais ou menos? Acho que foi isso. Na hora que a gente iniciar, a internet caiu, eu não consegui voltar. Melhor? Professor, apostila 2, né? Isso. Aí como é que eu sei, A professor? gente respondeu até a quarta questão. A gente conseguiu ainda, foi? Tem Foi. problema não, então eu recomeço do começo, né? Para quem não acompanhou, eu refaço desde a primeira questão. Ok. E eu acho que algumas pessoas não pegaram, a internet também estava bem ruimzinha, eu vou para o início. Acredito que já estamos todos por aqui. Pessoal, vamos lá para a gente entender o que é que a gente vai refazer agora. A minha câmera já reabriu, vocês estão me vendo já, acho que está abrindo agora. Perfeitinho, né? Vamos lá. Na semana passada, nós iríamos dar início à apostila número 2. Grande parte da apostila número 2 ela é objetiva, que foi o conteúdo de hoje, mas já começa também a pegar alguns assuntos da próxima apostila. Aí eu vou fazendo as atividades e a gente vai tocando nos assuntos e vai revisando, vocês vão tirando as dúvidas. Professor, como é que eu sei qual é a apostila 1, qual é a apostila 2, qual é a apostila 3? No cabeçalho de cada apostila tem dizendo lá, apostila 1, apostila 2, apostila 3, professor Wilkley. Aí vocês vão ver. Wilkley, se eu não tenho, o que é que eu faço? Ou você vai pegar no grupo e pedir quando a nossa aula acabar, hoje você acompanha pela tela, e depois você pega no grupo, ou você pode pegar ela impressa. Onde é o local, pessoal, aí que tá as cópias impressas? Todas as vezes o pessoal fala e eu acabo não lembrando o nome do local é que vocês podem pegar a impressa. Alguém sabe me dizer? A coordenadora postou agora essa mesma tela, né? Espaço Mix. Toda vez eu esqueço, minha gente? Espaço Mix. Eu vou entrar em contato com eles e pedir para eles me patrocinarem, eu não esqueço mais. Mas vamos lá. Tem na Espaço Mix o material impresso, para quem gosta de escrever, de rabiscar e fazer anotação, e vai ter também no grupo de vocês. Aí cada um utiliza a apostila com a qual se identifica melhor. Quem gosta mais da digital, vai para a digital. Quem gosta mais da escrever, aí vai lá no Espaço Mix e pega as apostilas que tem lá. Hoje eu acabei de enviar 3, que a gente ainda vai usar hoje ou na aula que vem, se não der tempo hoje, tá bom? Nós vamos começar a responder questões. Lembrando que agora nós estamos respondendo muitas questões da banca Sebrasp, que por alguns é conhecido como CESP. E por que eu estou escolhendo essas? Porque são as questões mais difíceis. Ao longo do nosso curso, quando a nossa banca do nosso concurso lá da Canoa sair, a gente vai fazer simulados unicamente com a banca que vai cair no concurso. Então, tenho fé que a gente vai fazer de várias bancas exercício e dá certo, tá bom? Eu vou começar agora com a questão de número 1. Não dorme, não cansa e tenta entender direitinho. Se não entender, diz, professor, volta que eu não entendi, não. Aí dá certo, tá bom? Tá aparecendo aí pela tela para vocês, tudo ok? Não estou vendo nada, professor. Mentira, mulher. Mas estava antes. Não. Até agora você não apareceu. Desde o começo da aula, mulher, não aparece para Foi, você. O do primeiro, daqui, depois do intervalo. que é que você vai fazer? Você vai procurar o meu quadradinho
e vai dar uma clicada nele, e tem um alfinetezinho. Você vai tentar clicar no alfinete quando você achar o meu quadradinho no meio de todas as pessoas. Aí tem um alfinetezinho, você vai tentar clicar nele. Será que vai? O restante do pessoal tá vendo? Já a tela? Tranquilo. Agora eu tô Tranquilo? vendo. Agora Perfeito. deu. Acho que agora foi. Vamos lá? Agora Vamos foi. começar. Vamos lá. A banca Sebrae, eu acho importante marcar uma coisa, principalmente para quem não tem experiência ainda em fazer muitos concursos. E a gente precisa se atentar aos comandos da banca. Tanto a banca Sebrasp, quanto a Sesgran Rio, tanto as demais bancas que a gente tem, a DMTEC, Instituto Bahia, elas dão comandos. O que é comando? É o que ele quer que você julgue do item, o que é que ele quer que você julgue do enunciado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão de número 1, que está aparecendo aí na tela para vocês, está escrito um comando. E ele não pediu nada de gramática. Nesse comando, a banca está falando de sentido. Então, você tem que abrir o seu ouvidinho, o seu cérebro, o seu coração para analisar sentido. Aí outra coisa que eu tenho que entender é que ele está dizendo que sentidos vão ser alterados. Aí eu já tenho que saber que ele está dizendo que o sentido vai mudar se no texto hierarquias que colocam, ó, em negrito, certas pessoas, negros, pobres e mulheres, implacavelmente debaixo da lei, se eu pegasse a palavra certas e deslocasse para depois da palavra pessoas. Aí, na hora do concurso, o que é que você pode fazer? Você pode pegar e, do lado, com a sua canetinha, no próprio caderno, você escrever assim: pessoas certas. Você vai escrever embaixo agora certas pessoas. Quem é o substantivo? A palavra pessoas. Quem é o substantivo aqui embaixo da palavra pessoas? A pergunta da banca é se quando eu troco a ordem pessoas certas e certas pessoas, se seria alterado o sentido. Aí quem acha que é alterado diz assim, professor, eu acho que altera. Pessoas certas não é a mesma coisa que certas pessoas. Quem acha que altera? Vocês acham que altera? Altera. Altera, nós vimos na aula da semana passada, né? Quem não acompanhou a aula da semana passada, onde eu já respondi essa questão, o que é que a gente vai anotar aí? Que quando. Deixa eu abrir aqui minha telinha, tá? Só um instantinho. Quando eu digo certas pessoas, a palavra certa, a gente diz que é um pronome indefinido. Eu vou até marcar aqui para a gente. O que é um pronome indefinido? É quando a gente quer fazer uma fofoca e eu não quero citar o nome da pessoa. Aí eu digo assim: certas pessoas não sabem nem o que estão fazendo aqui. Aí eu indefini quem era a pessoa. Chega mesmo, vou apagar para ficar bonitinho. Aí eu digo assim: certas pessoas. O que é que a gente faz nessas certas pessoas? Eu indefini. Porque eu não quero dizer o nome, eu quero deixar só a indireta. Agora, quando eu digo pessoas certas, eu estou dizendo o quê? Quando eu digo pessoas certas. Quando eu digo pessoas certas, esse certas é um adjetivo que está falando da postura de uma pessoa. Então, é claro que não significa a mesma coisa eu dizer pessoas certas e certas pessoas. O texto, o sentido original, ele vai ser alterado. Eu alterei o sentido. Então, essa questão é uma questão verdadeira, não é o mesmo sentido. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Quem já acompanhou, eu sei que tá tranquilo. Mas quem não tinha visto ainda a resolução dessa questão? Teve confusão? Você tem dificuldade? Tá tranquilo, né? Então, vamos embora para a questão de número 2. Nossa questão de número 2 diz assim: qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática que é complexa.
Do ponto de vista naturalista, não faz sentido afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Aí ele diz assim, ó, para mim, a palavra qualquer, aí eu que sou concursando, tenho que fazer o quê? Chega, meu Deus, deixa eu pegar aqui o nosso lápis. Eu que sou concursando, já tenho que pegar esse qualquer, já vou pegar minha caneta e fazer o círculo. Aí ele disse que a palavra qualquer foi empregada no texto no sentido de toda. É como se... Aí, como é o teste que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar agora e colocar aqui. Toda, toda língua e continuar lendo o texto. Escrita ou não, tem uma gramática que é complexa. Continua com o mesmo sentido? Se continua, é porque quando eu substituir aqui, funcionou com o mesmo sentido. Então, qualquer língua ou toda língua vai ter o sentido aí de todas. Então, essa questão vai ser uma questão que está correta. Está falando aqui de uma característica da língua, tá? A de cima era correta. E a 2 também vai ser correta. Tranquilo até aqui, minha gente? Tá ok? Vocês, por favor, me digam, viu? Se não, vocês dizem assim, chega, professor, que eu não entendi foi nada. Aí eu vou fazer a adaptação. Agora, na questão 3 a gente tem uma questão maior. Então, tem o textinho... Não entendeu, Ângela? Vamos lá. Se eu disser assim, Ângela e Viviane não entenderam, né? Então, não olhem mais para a questão. Olhem só para mim, para a gente tentar entender primeiro e depois a gente entende na questão. Se eu chegar na sua casa, Ângela, quem foi que disse que não entendeu? A Ângela, a Viviane, a Mariana. Vamos lá. Se eu disser assim, qualquer pessoa que esteja nessa sala, fique em silêncio. Qualquer pessoa que esteja nessa sala, fique em silêncio. Eu também não poderia dizer a mesma coisa, dizendo assim, todas as pessoas que estejam nessa sala, fiquem em silêncio. Teria o mesmo sentido? Se eu disser qualquer pessoa que esteja nessa sala, fique em silêncio. Aí eu posso dizer, todas as pessoas que estejam nessa sala, fiquem em silêncio. Não é o mesmo sentido? Não é a mesma mensagem? A mesma coisa, agora sim a gente pode olhar para a questão. A questão disse que você tinha a palavra qualquer, ou a palavra qualquer aqui. Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática que é complexa. E ele pede para eu substituir o qualquer pela palavra toda. Aí eu vou colocar aqui, ó, toda. Toda. Aí eu vou ler agora. Toda língua, escrita ou não, tem uma gramática complexa. Mudou o sentido? Não mudou. E foi o que ele disse, que a palavra qualquer foi empregada no texto no sentido de toda. Então, tanto faz eu dizer qualquer língua ou toda língua. Tranquilo até aqui? Melhorou, Mariana? Ou ainda não? Melhorou, Ângela? Ou ainda não? Acho que agora foi, né? É mais uma questão de característica da palavra. Se as palavras não têm a mesma característica, mas se eu digo qualquer língua, qualquer pessoa, toda pessoa, a gente vai continuar com o mesmo sentido. Tranquilinho? Vamos lá. A nossa questão de número 3, ela é um pouquinho maior, e eu vou explicar por quê. Questões como essa que caíram no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, questões como essa têm um concurso com ampla concorrência. Muita gente quer trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. Aí eles colocam uma questãozinha mais difícil. A palavra sua não é adjetivo. A palavra sua, é um pronome. Aí vocês anotam aí, ó. Palavra sua. Chega, meu Deus. Eita, já enlouqueceu de novo aqui, minha gente. Dê um instante para ver se eu consigo destravar. Ai, meu Deus, deu tudo errado aqui. Deixa eu apagar. Essa questão não vai envolver artigo, vai envolver nosso próximo assunto, mas eu já coloquei nessa apostila, a gente responde depois, toca também, tá? Vamos lá. A palavra sua é o que a gente chama de pronome possessivo. O que é que isso significa, professor? Que um pronome possessivo indica a posse. Eu digo minha, sua, tua, nossa, tudo isso é pronome possessivo. Vamos ler o textinho? Agora, novas melhorias na inteligência artificial
viabilizadas por operações massivas de coleta de dados, aperfeiçoadas ao máximo por grupos digitais. Essas tecnologias de inteligência artificial contribuíram para a retomada de uma velha corrente positivista do pensamento político. É extremamente tecnocrata em seu âmago, essa corrente sustenta que a democracia talvez tenha tido sua época, mas que hoje, com tantos dados à nossa disposição, afinal, estamos prestes a automatizar e simplificar muitas daquelas imperfeições que teriam sido deliberadamente incorporadas ao sistema político. Aí você pode dizer assim, professor, não entendi nada desse texto. Eu não sei nem o que ele está querendo dizer. Aí você vai ler mais uma vez, mas antes de ler mais uma vez, se você não entendeu o que o texto está dizendo, você vai ler logo o que ele quer saber na questão. Aí a gente diz aqui, ó, no segundo período do terceiro parágrafo, a palavra sua, já marquei aqui para a gente, tem como referente essa corrente. O que é que ele está dizendo? Que quando ele falou sua, ele estava falando da palavra corrente. Aí eu vou ler de novo, só para ver se quem teve sua época foi a corrente. Vamos lá? Extremamente tecnocrata em seu âmago, essa corrente sustenta que a democracia talvez tenha tido sua época. Quem foi que talvez tenha tido sua época? A democracia talvez tenha tido sua época. Quem foi que teve sua época? A democracia. A democracia. Mas a questão falou que foi quem que teve sua época? Ela está mentindo para a gente, né? Ela falou que quem teve sua época foi a palavra corrente. Aí você faz isso aqui, ó. Nananina, não. Quem é sua é a sua democracia. Veja que quando eu leio, ó, a democracia talvez tenha tido sua época. Então, o que é que a questão está fazendo para mim? Ela está, ó, mentindo. Porque ela disse que sua era falando de corrente, mas não, sua está falando de democracia. Tudo ok até aqui, minha gente? Tá ok? Se ninguém disser que não entendeu, já vou seguindo, tá? Para as próximas. Vamos embora. Eu não quero ter pressa, não, mas eu quero ir devagarzinho para que todo mundo acompanhe e ninguém fique para trás. Não adianta passar se algumas pessoas vão ficar com dúvida, vão fingir que entenderam. Em questão, a gente nunca finge que entendeu. Beleza? Ela é a número 3, falsa. Mas você entendeu por quê, né, Ângela? Então, vamos lá, vamos seguir. A nossa questão de número 4 diz assim. A partir de então, a chamada assistência judiciária praticamente evoluiu junto com o direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos. Aí a questão já diz assim, eu já vou até marcar para a gente ganhar tempo. A questão está dizendo que quando ele falou sua importância, chega, meu Deus, vou pegar minha canetinha aqui. A questão disse que quando ele falou sua importância, a palavra sua delimita o significado da palavra importância. Aí eu pergunto, professor, o que é delimitar? Quando eu digo que uma coisa é minha, eu estou dizendo que ela não é sua. Quando eu digo que uma coisa é sua, eu estou dizendo que ela não é minha. Então, uma das características do pronome possessivo, quando eu digo minha, eu estou dizendo que não é sua. Quando eu digo nosso, eu estou dizendo que não é só meu. Então, vocês concordam comigo que se eu digo que essa caneta é sua, eu estou dizendo que ela não é minha, aí eu estou delimitando, então, a ideia de caneta? Porque podia ser minha e sua, mas quando eu digo que é só sua, eu estou dizendo que não é minha. E aí é o que a gente tem na questão 4. Aí vocês acham que a palavra sua delimita a importância? Sim ou não? É importante, tá, pessoal? Que vocês entendam o que é que a questão está chamando de delimitar. Vocês concordam com a questão, minha gente? Que a palavra sua está delimitando a ideia de importância? Ah, professor, eu não entendi, não. Queria que o senhor me desse mais um exemplo. Olha para mim, concentre-se com essa questão.
Quando eu digo menino bonito, é bom para interpretação de texto. Tem gente que, professor, gramática, eu sou bom, eu sou ruim em interpretação de texto. Por que a gente é ruim em interpretação de texto e compreensão? Porque às vezes a gente não entende coisas que o texto está me dizendo nas entrelinhas. Se eu olho para você e digo assim, seu filho é lindo. Lá nas entrelinhas, eu estou dizendo que ele não é feio. Então, eu estou delimitando que o seu filho é lindo. Pegou o lance até agora? Tá tranquilo até agora? Então, até agora está sendo verdade, né? Aí, o que é que a gente... A segunda parte da questão, acho que alguém até comentou aqui no chat, que foi a Adriele, ela perguntou dessa história de acessório, porque a questão, além de dizer que sua está dizendo que não é minha, que é sua, por isso está delimitando a palavra importância, a questão ainda fala de um termo acessório. E a minha pergunta para vocês é, professor, o que é um termo acessório? Aí a gente tem que pensar, eu gosto muito de pensar em coisas que a gente não tem que decorar, que a gente consiga analisar pelo nome. Vamos pensar num acessório. Quando eu uso uma bolsa, quando eu uso um relógio, quando eu uso um brinco, eu chamo ele de acessório por quê? Porque eu juntei ele a mim para ele ajudar no sentido, mas ele não é o principal. De novo, o que é que a gente chama de um termo acessório na oração? É que ele vai se juntar a uma palavra que é importante para ajudar a criar outro sentido, mas ele não vai ser a palavra mais importante. Aí eu pergunto a vocês, quem é a palavra mais importante, a sua ou importância do texto? Vai ser a palavra importância. Então, o sua é um acessório que se juntou à palavra importância para que eu pudesse, então, ter novos sentidos. Aí, então, é tudo verdade. A banca não mentiu para mim em nada. Tranquilo até aqui, minha gente? Quem não entendeu diz assim, professor, explique de novo que eu não entendi. Mas essa questão é super verdadeira. Tranquilo até aqui? É difícil dele, porque ele cobra duas coisas em um. Cobra se você sabe a ideia de limitação que o SUA dá, e cobra se você sabe sintaxe, o que a gente chama de termo essencial, termo acessório. Professor, e qual é o termo que não é acessório? Imagine que eu digo assim, Driele ama bolo. Eu consigo tirar alguma palavra dessa frase? Que eu estou dizendo que ela não é obrigatória, ela está ali só para dar uma diferença. Se eu disser assim, Driele ama bolo, vocês acham que tem algum acessório aí ou é tudo importante para a mensagem? É tudo importante. Driele é o nome, é o sujeito, ama é o verbo, e bolo é o que ela ama. Se eu retiro, fica sem sentido. Aí você pode dizer assim, Driele, professor, mas se eu retirar o sua importância, não vai perder o sentido, não? Vai, mas eu poderia colocar outra palavra. A importância atravessou. A importância dela. Então, veja que é uma palavra que é muito descartável. Eu posso até substituir por outra e vai continuar com o mesmo sentido. Entendeu, Driele? Já quando eu digo, por exemplo, Driele ama bolo, você consegue perceber que se eu trocar Driele, parece que eu estou falando já de outra pessoa, de outra coisa? É isso que a gente chama de diferença entre termo essencial, que tem que estar lá, ele está lá porque ele é importante, ele é essencial, ele é o mestre, ele chama atenção, e termos que são acessórios, eu posso até substituir por outros parecidos, e nem vai fazer muita falta. Pegou o lance? Vamos embora, então, para a nossa quinta questão. É normal errar, viu, minha gente? Quem errou, acho que alguém comentou, né, a Daiane. É normal errar a questão. Porque se a gente não errar, a gente ia passar em todo concurso que fizesse. Sempre vai ter uma questão ou outra que a gente vai ter dificuldade, mas não desanima porque errou uma questão, não, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. A questão de número 5 diz assim: aqui nesse escritório, onde a verdade não pode ser mais do que uma cara sobreposta às infinitas máscaras variantes, estão, nesse escritório, os costumados dicionários da língua e vocabulários. Os morais, os dicionários aurélios, os morenos e torrinhos. Aqui estão algumas gramáticas, o manual
do perfeito revisor, o vadimeco de ofício. Aí veja que texto difícil de entender, né? Mas vamos ver o que a questão quer. Ele disse que na linha 1, o emprego do pronome neste, ele já me deu a palavra que eu vou ter que olhar na linha 1. Já vou aqui, ó, também, que eu não sou nem besta nem nada, e circulo a palavra neste escritório, aqui neste escritório. Aí ele disse que a palavra neste decorre da presença do vocábulo aqui, de modo que a sua substituição iria resultar em um erro gramatical. Aí eu queria ter muita atenção em relação a essa pergunta. A minha pergunta é: quando eu digo aqui, eu penso em quem é que está lá? Sou eu, né? Por isso que eu digo aqui. Veja que eu tenho que estar no lugar para dizer aqui. Eu tenho que estar vendo esse lugar. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Vamos para a segunda parte agora. Quando eu falo de um escritório, eu digo aqui, vocês acham que eu estou longe ou perto desse escritório? Se eu digo, ó, aqui nessa sala de aula, você acha que eu estou perto ou longe da sala? Certo. Eu digo aqui nessa sala, aqui nessa escola, aqui na minha casa. Eu estou perto ou longe do lugar? Eu estou perto. Então, se eu estou perto, eu nunca vou poder dizer aqui nesse escritório. E aí eu já vou dar a maior dica para concurso. Eu vou até abrir outra telinha. Eu não cheguei a anotar não essa dica do macete do nesse e do neste. Alguém me diz aí. Ou foi na outra turma de amanhã? Eu anotei um macete. Anotou. Anotei, né? Aí vocês vão pegar o macetezinho que eu anotei. Eu disse o seguinte. Quando eu digo neste, o negócio está perto de mim. Neste com T. Quando eu digo este com T, tudo que é com T, este e neste é uma coisa que está sempre perto de mim. Se eu digo com dois S's, este e nesse, com dois S's, é porque a coisa não está perto de mim ou eu citei ela no texto há muito tempo. Mas se eu estou falando de uma coisa que está perto de mim e que eu acabei de citar, aí eu tenho que usar T. Vai poder ser este ou neste. É macete que a gente tem que aprender. Tudo com T tem a ver com o que está próximo. A última coisa que foi citada. Se estiver distante, a gente vai usar o nesse ou o esse. Tranquilinho até aqui? Então, a questão de número 5, ele disse que o quê? Vamos ver de novo, né, o que ele falou? Que o neste, se eu mudar o neste, o emprego de neste decorre da presença do aqui, até aqui tudo bem, de modo que sua substituição por nesse, ele quer que eu troque e coloque o nesse. Eu posso colocar o nesse? Não posso colocar. Então, é verdade. Porque se eu mudasse, eu teria uma incorreção gramatical. Aí eu vou colocar até aqui uma observaçãozinha para a gente. Se o eu está perto da coisa, só pode ser neste. E nunca nesse, como a questão quer. Então, o que é que eu vou colocar? Vou colocar que é verdadeiro. Vai ter problema. Olha o que eles chamam aí no comando. Incorreção gramatical. O que é, professor? Olha o nome. Incorreção gramatical. É erro. E ele disse que teria erro, então é verdadeiro. Eu não posso substituir. Tranquilinho até aqui? Vamos, então, à nossa sexta questão. O pessoal que estava na aula, eu respondi a sexta na semana passada, eu parei na quarta ou na quinta. Me ajudem aí, porque como eu estou dando aula para as duas turmas, o pessoal parece Parou na quinta. Eu parei na quinta, né? Então a gente pode seguir então aqui com a nossa sexta questão. Vamos lá? Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada. Em especial, se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo.
Aí ele diz assim: entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Texto difícil de ler, né? Eu tenho que ler mais de uma vez para entender. Só que ele diz assim: na expressão fazê-lo, aí eu vou marcar a expressão fazê-lo aqui e vou marcar no texto onde aparece o fazê-lo. A forma pronominal lo, aí eu tenho que saber, eu vou até marcar aqui. Quando eu escrevo a palavra fazê-lo, eu tenho que saber que eu tenho o verbo fazer mais um pronome oblíquo que é o o. Só que para fazer essa junção do fazer mais o o, aí eu tenho que juntar essas duas coisinhas e vou dizer o fazer, aí eu ganho um lo. Eu boto um Lzinho aqui e eu perco esse R. É assim que a gente junta o fazer e o O. O fazer a gente sabe que é o verbo fazer, fazer alguma coisa. E o O está substituindo algum nome que eu já disse. De novo, professor, o fazer é ação, e quando eu digo fazê-lo, é que alguma coisa está sendo feita, um objeto direto. Aí eu vou ter que ler o texto para saber quem é que está sendo feito, e que eu não vou repetir de novo e quis colocar o lo. O que é que está sendo feito? Vamos ler? Uma calamidade seria um caso de justiça, apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Aí eu pergunto a vocês, o que é que foi deixado de fazer aí? Evitar, professor. Exatamente, evitar que tivesse acontecido uma calamidade. Todo mundo concorda? De novo, uma calamidade seria um caso de justiça apenas se pudesse ter sido evitada. Em especial, se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitar tivessem deixado de fazê-lo. Fazer o quê, professor? A ideia de agir para tentar evitar a calamidade. Então, esse fazê-lo está substituindo a ideia de que alguém poderia ter feito alguma coisa. E eu marco que é verdade. Tá tranquilo até aqui, minha gente? Veja que a gente já está misturando outras classes. A gente já falou de adjetivos, aí já pegamos pronomes e a gente está aí nesse caminho. Belezinha? Segue o baile aí. Vamos para a nossa sétima questão. Inclusive, eu vou ter que colocar a outra folhinha aqui. Deixa eu apagar para ficar mais fácil para a gente. Vamos lá. No trecho, o que faz que a memória se torne. Aí ele deu um trechinho para a gente, né? O que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. Ela o é por definição. Ela é o quê, minha gente? O que é que a memória é, por definição? No próprio texto a gente vai achar isso. Seletiva. Seletiva. E aí, o que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual informatizado, rápido e denso de informações. Aí a sexta questão diz assim, né? Na expressão, chega, meu Deus, que eu me perdi aqui. O termo o é por definição, remete à ideia aí de. Agora eu acho que cortou um pedacinho da questão, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Só pra... Ah, cortou, desculpa, viu, minha gente? Deixa eu colocar aqui o restinho da questão, senão a gente não vai entender nunca. Até eu estava estranhando aqui. Deixa eu colocar o restinho da questão, porque a gente precisa do restante da questão. Aguarda aí comigo. Não sai, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, ninguém sai enquanto eu coloco aqui.
Vixe, meu Deus, travou foi tudo aqui, ficou mudo e ficou tudo, não foi, minha gente? Voltou? A tela está destravando aí para vocês, ela está carregando. Travou foi tudo aqui, minha gente. Chega, estão me ouvindo? Dê um ok aí. Oi, estão ouvindo, povo? Sim. Chega, meu Deus. Deu travadinha aqui, mas já vai destravar, tá, minha gente? Agora travou com vontade. Ixi, vou ter que fechar e abrir de novo. Espera aí, meu povo, pelo amor de Deus. E... Minha gente travou, foi tudo aqui. Acho que eu voltei agora, não foi? Voltei ou não voltei? Povo me ouvindo, minha gente? Estão ouvindo? Oi. Não, botou não. Só a voz. A câmera deu uma travada, acho que ela vai voltar, né? Não é possível. O que foi que teve aqui? Vou voltar. E agora, minha gente, minha imagem voltou melhorzinha? Ou não? Para mim não voltou, não. 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 Deixa eu ver que treta deu aqui, meu pai. Me ajuda, Senhor. Não tá vendo, minha gente? Quando chega essa hora, a internet começa a endoidar o computador. Vai voltar agora. Eu tô reiniciando aqui a câmera, tá, pessoal? Acho que ela vai voltar agora. Mas a voz estão ouvindo bem, né? Só ouvir a voz, professor. Só. Vixe, minha gente, o que foi que rolou? Se eu não conseguir abrir a câmera, minha gente, a gente vai seguir só com a lista aparecendo para vocês, viu? Mas esperem aí. Eu acho que deu uma surtada aqui. Deixa eu trocar isso aqui para esse lado. Trocar os lados. Vou trocar aqui, pessoal, só os lados da câmera que eu acho que Voltou. voltou, foi? Foi. Voltou, Voltou. professor. Obrigado. E o áudio melhorou agora ou ainda tá ruim? Tá bom o áudio. Deu certo também? Oxe, agora deu tudo certo. Ó. Corre, deixa eu abrir nosso slide, que agora vai. A gente estava respondendo a questão errada, sabe por quê? Porque ela ficou cortada e nem eu estava entendendo o que, é que a gente estava respondendo. Eu vou abrir aqui de novo para a gente. Nossas questõezinhas. Sétima questão, né, minha gente? Me ajuda aí. Sim. Sétima questão. Vou abrir agora a nossa sétima questão. Só espera aí um instantinho que ele vai aparecer para vocês. Agora. Agora eu vou só ampliar aqui o tamanho para a gente conseguir visualizar, tá? Esquece tudo que eu tinha falado da questão 7, que tinha cortado aqui, eu não estava nem entendendo
o que ele estava falando aqui. Vamos lá, questão 7. No trecho, acompanha aí, concentra, não deixa o cansaço bater e a gente esquecer. Vamos lá. O texto diz assim para a gente. No trecho, o que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual informatizado, rápido e denso em informações. Ele o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. Sua porta de entrada é um funil poderoso. Aí ele disse que o termo O, em ela o é por definição. Aí, para ficar até mais fácil de visualizar, deixa eu colocar as duas páginas aqui, uma pertinho da outra. Tá aqui agora. Agora vai. Tá aqui no finalzinho, o finalzinho da primeira. Ela o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. O termo O, em ela o é por definição, remete ao elemento um funil poderoso. Aí o que é que eu tenho que fazer? Vou marcar isso aqui, quem está com a lista impressa, e vou marcar isso aqui. Tá? Aí a questão está dizendo que o O vai retomar a palavra funil. Só que funil foi citado antes ou depois do O? Olha que questão de graça para vocês, olha. Esse O que ele pediu para eu olhar, esse O, foi citado antes ou depois de funil? Olha o funil aqui. O O, eu vou até anotar aqui para quem quiser a observação para entender melhor. Eita, nem conectei minha mesa. Como é que eu vou anotar, minha gente? Espera aí. Dessa travada, eu soltei aqui. Ó, o macete para a gente aprender e nunca mais errar em questão desse tipo. Você vai anotar aí. Bem bonito. Não tem como o O retomar uma coisa que foi citada depois dele. Olha que a questão é, essa questão você não precisa nem conhecer muito de gramática. Porque como é que ele está me dizendo que a letra O retomou, ó a palavra, retomou uma coisa que foi citada depois. Então é impossível isso acontecer na linguagem. A gente só tem como retomar uma coisa que foi citado antes. Aí você pode me perguntar assim, professor, e esse O está retomando quem, pelo amor de Deus? O O está retomando seletiva. Tranquilo? Aí eu posso até fazer uma setinha aqui, ó, para facilitar a minha vida. E você vai dizer que o O, que é esse rapaz, ele está retomando a ideia de seletiva. Tranquilinho, minha gente? Quem não entendeu, diz um oi, professor, não entendi. Foi meio desgastante responder essa por causa da travada. Pode ser que alguém não entendeu. Se não entendeu, dá um oi para poder revisar. Tá tranquilo até aqui? Então vamos, que eu acho que não vai travar mais não agora. Aí nós vamos agora para a questão de número 8. A questão número 8 não é da Sebrasp, é para você marcar a letra A, B, letra C ou letra D. Vamos lá? Diz assim, saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que o médico supôs achar-lhe? Aí ele diz, os pronomes sublinhados referem-se a quem? Só que ele não marcou pronome nenhum. Aí agora eu vou marcar o pronome, né? O que é que ele está querendo marcar aí? Ele quer que eu marque o quê? Aí eu vou pegar meu lapisinho aí em casa, onde eu tiver, e vou marcar esse quê. E ele quer que eu marque o lhe. Ele quer saber a questão. O que é que esse que está marcando? Vamos ler. Saberia Rubião
que o nosso Quincas Borba trazia um grãozinho de sandice, que um médico supôs achá-lo. Esse que está puxando quem, minha gente? O que foi que o médico supôs achar? Eu vou puxar aqui, ó. Trazia aquele grãozinho de sandice que o médico supôs achar. Quem foi que o médico supôs achar? Um grãozinho O grãozinho de sanduíche. de sandice. Então, eu já sei que o que, vou colocar aqui do lado. O que é igual no texto àquele grãozinho. Chega, meu Deus. Grãozinho de sandice. Agora ele quer saber o achar-lhe. Quem acha, acha algo. Esse lhe está substituindo quem? Supôs achar. Quem acha, acha algo para alguém. A pergunta é aí. Esse lhe vai retomar quem? O Quincas Borba. Oi? O Quincas Borba. O lhe está retomando o nome do Quincas Borba. Aí agora eu já tenho as minhas respostas, eu vou só procurar a alternativa, que vai ser a alternativa de letra E. O que é o grãozinho de sanduíche e o lhe é o Quincas Borba. Aí eu marco letra E. Belezinha? Tranquilo até aqui? Tudo tranquilo, minha gente? Se não tiver, diga. A gente está respondendo questões e vocês têm que entender as questões direitinho para a gente poder não errar no concurso. Difícil Não essa, né? entendi, professor, essa Não questão entendi, foi não. nada. Entendeu? Foi nada? Vamos refazer ela então? Também não entendi nada não nessa questão não, professor. Nadinha, vamos embora refazer ela. Nada. Deixa eu aumentar ela aqui para ficar maior para a gente. Essa questão, minha gente, fala de uma coisa que a gente chama pronome. Ó, pronome. Professor, o que é um pronome? Pronome é igual ao que substitui o nome. Então, às vezes, a gente precisa não repetir o nome que a gente já disse, porque o texto é pequenininho. A gente não vai querer repetir várias vezes a mesma palavra. Aí, para não repetir, lá na frente, eu vou usar um pronome, e esse pronome vai substituir alguma coisa que já foi citada no texto. Até aqui, está tranquilo? É aqui tranquilo? De novo, pronome é aquilo que substitui o nome. Aí no texto, a gente vai ver o que é que eles estão substituindo. Ele já disse que quer que eu olhe, deixa eu marcar de novo para a gente. Ele já disse que os pronomes sublinhados. Quais são os pronomes sublinhados? O que, e ele quer que eu marque o lhe. E ele quer saber o que é que o pronome que está substituindo, porque eu não quis repetir a mesma palavra. Então, o que está substituindo quem? É o que eu vou me perguntar. E depois ele quer saber o que é que o lhe está substituindo. Aí agora vamos ler o texto para a gente saber. Quem foram as pessoas que foram citadas no texto? Saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que um médico supôs achar-lhe. Aí a minha pergunta é, o que foi que um médico supôs achar? O médico achou que tinha achado o quê? Aí a resposta é um grãozinho de sandice. Até aqui todo mundo consegue perceber ou ainda não? Agora sim. Até aqui foi? Deixa eu ver quem... Agora foi bem agora. Agora foi. Então, um médico supôs achar. Se o médico supôs achar, ele supôs achar algo. E o que é que já foi citado no texto que esse médico supôs achar? Aí a gente já vê que logo atrás, já está logo antes, né? O grãozinho de sanduíche. De sanduíche, de comer. O grãozinho de sandice. O que é o grãozinho de sandice, professor? Um pouquinho de memória, um pouquinho de
de razão o médico quis achar. Ele disse sanduíche, alugar sandice. Aí eu já sei que é um grãozinho de sandice. Como eu sou um bom concurseiro, eu estou dizendo a vocês, viu, que são bons concurseiros, vocês vão marcar aqui. Já não posso dizer que é a letra A, porque ele disse que o que estava puxando a palavra médico. Eu já não posso marcar a letra B, porque o que não está puxando o Quincas Borba. Eu já não posso marcar a letra C, porque o que não está puxando Quincas Borba. Então só pode ser duas letras, porque o que está puxando o grãozinho de sandice. Só que agora, para acertar a questão, eu vou ter que olhar quem o que está puxando. O que não, né? O li. Tranquilo? Aí agora eu vou fazer a análise de novo. Saberia Rubian que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que um médico supôs achar-lhe. Aí a minha pergunta é: o médico supôs achar o grãozinho de sandice em quem? Quincas Borba. No Quincas Borba. Porque o médico foi procurar nele um grãozinho ainda de inteligência e de razão. E o médico supôs achar nele, em quem, professor? No Quincas, um restinho de juízo. Deu para entender a lógica até agora ou não, pessoal? Quem não tem entendido, clareou? Deu mesmo? Se não deu, diga, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. A gente volta quantas vezes for necessário. Bom, se ninguém disse nada, eu acho que é porque deu para andar, né? Agora, vamos então para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, que é a questão 9, ela diz assim. Deixa eu aumentar ela aqui para quem está em casa conseguir enxergar. Ela diz assim: nas Américas, é mais fácil essa, tá? Estima-se que 75 milhões de pessoas sofram um episódio de doenças transmitidas por alimento a cada ano. Aí ele marcou aqui, metade delas são crianças com menos de 5 anos de idade. Os dados disponíveis indicam que as doenças transmitidas por alimentos geram de 700 mil dólares a 19 milhões em custos anuais de saúde nos países do Caribe e mais de 77 milhões de dólares nos Estados Unidos da América. O que é que a questão quer? Ela quer que eu pegue a palavra metade delas, já está marcado aqui, e ela quer que eu substitua por cuja metade. Então, ele quer que eu tire metade delas e coloque o cuja metade. Ele quer que eu risque metade delas e coloque cuja metade. E está dizendo que se eu fizer isso, eu vou ter o mesmo sentido, ou seja, a mesma correção gramatical, não vai ter problema com a gramática, e o texto vai continuar sendo coeso. Então, ele está dizendo, no final das contas, que não tem problema eu tirar o metade delas e colocar cuja metade. Vamos fazer um teste? O que é que eu tenho que fazer, professor? Tem que testar. Você tem que tentar substituir. Aí, quando eu vou pensar, a palavra cujo, palavra cujo, eu vou até anotar aqui, ó. Macete de concurso, e você tem que saber disso, viu? Ó, a palavra cujo, anota aí, para concurso, essa é uma dica muito grande da palavra cujo. A palavra cujo, a palavra cuja, cujos e cujas, todas essas palavras que derivam assim desse pronome, é que a gente tem que conhecer sobre elas. Essas palavras só podem ser usadas se você estiver falando de uma coisa e algo que é dono dessa coisa, ou que possui essa coisa. Coisa e algo que possui essa coisa. Professor, dê um exemplo para mim. Eu digo assim,
A caneta é preta, cuja qual você roubou é minha. Aí eu tenho a caneta preta e tenho a informação que você roubou e tenho o possuidor que sou eu. Mas a minha pergunta é, no texto original, eu tenho essa ideia de coisa que eu possuo e quem é o dono dela? Olha só, macete de concurso. Tem que saber que a palavra cujo só pode aparecer se tiver uma referência e quem possui ou quem é possuidor dessa coisa. E no texto, está falando de alguma coisa que alguém tem, que alguém possui, e quem é o dono? Nada. Agora, qual é a dificuldade? Eu vou ser bem sincero para vocês. Você tem que lembrar que o cuja, tem que anotar aí macete de concursando. Só pode aparecer a palavra cuja em um texto onde você tem uma coisa e quem possui essa coisa. Isso não pode ser usado num texto solto. E o pior é que tem gente que gosta dessa palavra e usa para tudo. É igual, minha gente, a palavra onde e aonde. Tem gente que sai enfiando a palavra onde e aonde em tudo que vê. Aí você diz assim, onde, na qual você disse. Aí eu fico, minha gente, de onde a pessoa tirou de usar a palavra onde em qualquer lugar? A mesma coisa do cujo tem macete para a palavra onde também. Eu já vou até aproveitar para dar a dica e o macete de uma vez só, já que a gente está falando de coisa que só pode ser usada em um lugar. A palavra onde, vou anotar aqui, tá? Mais um macetezinho. A palavra onde só pode ser usada se eu estiver falando de um lugar. Aí eu digo assim, não sei onde coloquei os meus óculos. Por que o onde? Porque eu não sei o lugar onde eu coloquei. E o aonde, professor? Quando é que eu vou usar o aonde? O aonde vai ser usado também para lugar, só que com um verbo que pede o a, que a gente chama de preposição. Aí eu vou dar um exemplo também, deixa eu anotar aqui para a gente não perder. A palavra aonde, que se escreve junto, não é separado, pelo amor de Deus, também não erra isso. Chega mesmo, minha caneta está querendo pegar, não. Aqui. A palavra aonde também é usada para lugar. Só que um lugar que está em movimento ou que está longe de mim. Aí eu precisei usar um verbo. Aí tem até aquela música, não é do meu tempo, que eu não vou denunciar a minha idade para vocês, só porque vocês querem. Lembra da música para você lembrar desse macete. Eita, meu Deus, vou revelar a minha idade, que eu tenho mais de 30. Olha, chega a me dar uma agonia agora. Eu gosto das pessoas que perguntam se eu tenho 20 e 15. Tem uma música dos anos 2000 que fez muito sucesso, muito, muito, que ela dizia assim, diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Minha gente, diga que essa música só tem 30 anos, não tem mais não, pelo amor de Deus. Olha, tem Ela não, foi minha tirar gente. ontem, rapaz. Mas, graças a Deus, não tem nenhum aluno. Quando eu dou esse exemplo para os alunos de ensino médio, nas minhas aulas, eles ficam rindo. Professor, nunca ouvi não essa música, sei nem o que é isso. Aí, quando eu vou dar aula para concurso, que o povo já é mais velho, aí o povo diz, não, professor, a música está nova. Ou seja, a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque está ficando velho. Olha a Adriele dizendo que só tem 15, mas eu queria que vocês pegassem um macete. Lembra dessa música? A música diz assim, diga aonde você vai. Porque quem vai a algum lugar. Aí eu digo assim, diga aonde você vai. Porque quem vai a. Por isso eu digo aonde e não só onde. Então, para resumir, o onde vai ser usado para um lugar fixo. E o aonde vai ser usado junto com um verbo que indique movimento. Por exemplo, o verbo ir, o verbo vai. Aí tem gente que sai metendo onde e aonde em frases, em orações, em textos, onde a gente não tem a ideia de lugar. Então, são dois macetes que todo concursando precisa saber, que cai muito. Olhe, que eu estou dando uma dica de uma coisa que pode realmente cair na prova de Lagoa da Canoa, que é o cujo, o cuja, os cujos. Essas palavrinhas cujo
professor, não palavrinha? consegui anotar o macete do cujo. Ah, tá. Você quer anotar o macete do curso? Eu vou abrir uma telinha nova, porque ficou tão feia, não foi, minha gente, aqui a escrita, que fica até difícil para a gente entender o macete. Deixa eu abrir um novo, porque eu acho que vale realmente a pena a gente pensar nesse cujo. Ele tem aparecido muito nos concursos. Estou tentando abrir uma tela aqui, mas o computador parece que é aposentadoria mesmo. Vamos lá. A palavra cujo. Vou escrever mais em cima, senão não vai dar espaço. Vocês estão vendo, né, minha gente, a tela aí que eu estou escrevendo? A palavra cujo, a palavra cuja e também os seus variantes para o plural. Deu uma travadinha aqui na caneta, mas já vai destravar, tá, pessoal? Chega, meu Deus. Cujos. Só o plural, né? E cujas. Essas palavrinhas a gente chama de pronome relativo. Aí eu queria chamar a atenção para essa palavra. Professor, o que é um pronome relativo? É um pronome que é relacionado, por isso relativo, a uma coisa que já foi citada. A palavra cujo e cuja, cujos e cujas, só vai aparecer no texto para não ter que repetir nenhuma palavra. Aí eu digo cujo e cuja. Tranquilo? Só que, para usar, além de ter uma coisa para ele substituir, além de usar o coisa, eu vou ter que ter a quem possui. Chega, meu Deus, eu esqueci um S. A quem possui. De novo, cujo, cuja, cujos e cujas só pode ser usado em frases que eu cito alguma coisa e a ideia de quem é o dono dela. Vamos lá para a gente pensar nisso. Exemplo de como eu posso usar o cuja de maneira bem bonitinho. Eu posso dizer assim, não gosto de pessoas. Aí, olha que bonito. Cujo. Você vê aqui embaixo o restante. Comportamento. Não gosto de pessoas cujo comportamento é egoísta. Professor, por que usei o cujo aqui? Porque eu estou falando de uma coisa. O que é que eu não gosto? Egoísta. Do comportamento é a coisa. Comportamento. E quem é o dono desse comportamento? Pessoas egoístas. Egoístas. Então, a palavra cujo, cuja, cujos e cujas, para ser usada, estou respondendo não ainda, viu, a 9 e a Elisângela, estou ainda na explicação para que a gente possa chegar nela, porque se a gente só responder e eu não explicar, a gente vai acabar não percebendo. Então, para usar cujo, cuja, cujos e cujas, que é um pronome relativo, eu vou ter que ter uma coisa para esse cuja se referir, e vou ter que ter um dono, uma pessoa a quem se refira, que a gente chama de possuidor. Então, é um macete. Se a questão quiser, qualquer questão de concurso, quiser que eu avalie se o cuja foi colocado de maneira certa ou errada, para saber se ele foi usado de maneira certa ou errada, eu tenho que procurar a coisa que ele está representando e o objeto possuidor dela. Aí ele foi bem usado. Se na oração e na frase não tiver uma coisa e um possuidor, eu não vou poder usar a cuja. E eu queria que, ao mesmo tempo, a gente aprendesse o macete do onde e do aonde. O onde eu vou usar para lugares fixos, eu só pode aparecer na frase onde se for um lugar. Não sei
aonde ele foi. Ou não sei onde está meu óculos, não sei onde está minha chave. Diga aonde você vai que eu vou varrendo. Então, para esse aonde, marca a música. Quem era que cantava isso? Que não era dessa época. Eu tinha. Era o Tchan, não era molejo, não. Uma coisa assim, minha gente. Era o Tchan mesmo. Molejo. Ah, pois eu sou nova. Eu acho que era molejo, era o grupo molejo, né? Eu não sou dessa época, não. Vocês que são que tem que me dizer, minha gente. Molejo, dancei muito. Olha, a Valmirene se entrega. Molejo. Era molejo, né? Então é um macete para a gente lembrar no concurso se apareceu aonde, viu? Pelo amor de Deus. Você vai lembrar da música. Eu estou imaginando vocês cantando na hora do concurso, vocês cantando a música, o fiscal expulsando vocês. Só não manda a gente dançar na hora do concurso. Você vai fazer assim. Eita, eu só vou poder usar o aonde você vai se tiver o vai, o ir. Um verbo que indique movimento, porque quem vai a. Aí o a surge. Mas se não tiver um verbo que pede essa ideia do a surgindo, não rola. Aí anota aí o macete do molejo. Tem que ser onde, se for um lugar parado e ninguém está indo, o lugar está fixo, a coisa foi perdida no mesmo lugar que está lá paradinha, a gente só usa onde. 2 macetes que vale a pena a gente investir, porque aparece muito concurso. Aí o que é que o tio Wilkley vai fazer aqui agora? Vai voltar para a questão número 9, que envolvia esse conhecimento, tá? Estamos já terminando, faltam 10 minutinhos, eu vou até acabar mais cedo hoje, porque já viu bastante coisa. Mas não sai daí, fica comigo para a gente responder a questão 9 e 10, e eu paro na 10ª. Professor, Oi. professor, me tira uma dúvida. Tiro, Na próxima aula a gente vai usar os pronomes, a gente vai usar pronomes. Esse que a gente está discutindo algumas questões já, viu? beleza. É que a gente já viu até agora de classe gramatical, para a gente acompanhar, bem completo, que a gente já viu. A gente já viu artigo, a gente já viu substantivo, a gente já viu adjetivo, e agora eu estou começando a tocar em pronome para a gente sentir a energia dele, e na próxima aula eu dou todo o conteúdo de pronome, mas por enquanto eu quero que a gente vá sentindo essa energia de para que é que os pronomes servem. Tranquilinho? Aí agora eu vou colocar as nossas 2 últimas questões da apostila 2, que a gente vai fazer hoje só até a 9 e a 10. Tá tranquilo até agora? Quando a gente começa a responder questão, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas o importante é não desistir. Se precisar assistir aula de novo, assiste. Se precisar perguntar e dizer, professor, gostei não da explicação, não entendi, a gente tem que fazer. A questão 9 dizia que eu podia trocar o metade delas de pessoas, porque a metade delas é quem, professor? Das 77 milhões de pessoas, metade delas acontece alguma coisa. Eu posso chegar e trocar por cuja metade? E vai ter o mesmo sentido? Pelo que eu posso trocar e vai manter a mesma correção gramatical e ainda deixar o texto com coesão? A resposta pessoal é não. A gente acabou de ver que cujo só pode aparecer se tiver uma coisa e quem é o dono dessa coisa. Então, se não tem dono dessas 77 milhões de pessoas no texto, não tem como eu trocar e dizer que isso pode acontecer. Então, essa questão é muito da mentirosa. Agora, você só saberia responder ela se você souber o macete do cujo e se você souber o macete de quando pode usá-lo. Por isso eu digo que invistam em macetes de coisas que realmente caem em concurso. Tranquilinho até aqui, minha gente? Tá de boa? Ai, meu Deus, fechei aqui sem querer. Nossa 10ª questão. E última de hoje. Cadê a apostila canoa? Fechei aqui sem querer. Nossa 10ª e última questão de hoje também fala um pouquinho para colocar a gente nessa ideia de pronome. Vamos lá. Polícia Civil do Maranhão. Em 2016, foram registrados 16 acidentes com 303 vítimas fatais. E o último episódio com um avião de passageiros de maiores proporções, que foi a queda do Avro RJ-85, operado pela empresa Lamia, próximo de Medellín, na Colômbia. O desastre, que completou um ano no último dia 24 de novembro, matou... Já vou até marcando aqui para a gente que importa, né? O desastre, que completou um ano no último dia 28 de novembro,
matou 71 pessoas, em sua maior parte atletas do time brasileiro do Chapecoense. Então, para quem gosta do futebol, ele está falando aí daquele trágico acidente que nós tivemos, que matou vários brasileiros que jogavam no Chapecoense. Mas o que é que importa para a gente? Ele quer que eu tire o quê? Olha o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu tire o quê? No lugar de o quê, coloque o qual. E ele está perguntando que se eu fizer isso, se vai prejudicar o meu texto. Aí agora eu vou ter que colocar o qual lá para saber se vai prejudicar. Vamos tentar fazer isso para a gente entender na prática como é que acontece. Professor, o que é a palavra que? A palavra que é um pronome que a gente chama de pronome relativo, que ele vai se referir a uma coisa que eu disse antes. Só que a palavra o qual também é um pronome relativo. Só que eu só posso usar o qual se ele estiver se referindo a alguma palavra masculina. Aí eu pergunto, vamos fazer o teste agora. O qual completou um ano? O que é que foi que completou um ano? Aqui, O ó. desastre. O desastre. O desastre é masculino? O desastre é Exatamente. masculino? Então tanto faz eu dizer Sim. desastre. Ó, para quem não entendeu agora, eu vou fazer como é que tanto faz eu dizer, tá? Tanto faz eu dizer o desastre. Ó, aqui, ó. O desastre que completou. Como eu também posso dizer, e não vai ter problema nenhum, eu dizer o desastre, o qual completou. Aí, quando eu vou para o texto, ele disse que eu não poderia porque prejudicaria, mas eu posso. Então, vamos fechar aqui o conceito dessa questão. A palavra que e a palavra o qual são pronomes relativos. Ó, para a gente não esquecer, não ter que decorar muita coisa. O que é um pronome relativo, professor? É relativo, é relacionado ao que já foi citado. Se veio o que, está pedindo para eu trocar por o qual, eu vou olhar, ó, a palavra o qual é masculina. Então, eu vou olhar se a palavra que ele tinha antes também era masculina. Se a palavra era o desastre, então, tanto faz eu dizer o desastre que completou ou o desastre o qual completou. As duas maneiras vão ser possíveis e não vai ter nenhum prejuízo de gramática. Mas a questão disse que quando eu fizesse essa substituição, a gente teria aí um prejuízo gramatical, o que é falso. Aí eu queria saber se alguém não entendeu e precisa que eu explique de novo, a hora é agora. Tá tranquilo? Aí eu posso dizer, o estudante que está sentado aqui, ou o estudante o qual está sentado aqui, porque tudo é masculino e vai aí, não vai prejudicar a minha concordância, a minha gramaticalidade. Aí o que é que eu vou pedir, porque a gente está um pouquinho atrasado e não conseguimos terminar essa apostila inteira, que vocês no final de semana, amanhã, sábado, domingo, se tiverem um tempo, tentem responder o restante dessa lista, porque na aula da semana que vem eu já vou entrar em pronomes e eu não vou voltar para essa lista, só se alguém disser que não entendeu alguma questão. Aí, se vocês não conseguirem responder, eu não vou responder todas dessas. Aí você vai tentar responder sozinho. Aí, na aula, eu vou perguntar se alguém teve alguma dúvida. Se teve dúvida, eu volto para ela. Se não, eu adianto e mando o gabarito para vocês confirmarem se está tudo certo. Tranquilinho? Dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo o sistema? Tá tudo bem? Se tiver sugestão, dúvidas, críticas, não deixa de comentar. Se não quiser fazer comigo, procura o Edinaldo, procura a Neide, e a gente vai se acertando, tentando fazer da melhor maneira para todo mundo. Meus queridos, que ainda não colocou o nome presente no chat, para que o pessoal possa anotar o nome de quem acompanhou a aula, por favor, coloque o nome presente antes de sair. A gente finaliza por aqui hoje e nos encontramos na semana que vem para estudar mais classe gramatical, mais morfologia e os pronomes, tá bem? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.